Um, 2, 3, 4, 5 segundos. Não sei quanto a você, mas para mim o tempo parece bem real, não? Mas espera aí, você pode me dizer. O tempo é uma convenção, é uma invenção do homem. Claro que segundos, minutos, horas, dias e anos são invenções humanas. São pedaços de tempo que aprendemos a contar observando a natureza. Um ano equivale a um ciclo completo do Sol na abóbada celeste, um dia a um giro completo da Terra sobre o seu próprio eixo. Mas não é porque inventamos maneiras de medir o tempo que ele não existe. Seria o equivalente a dizer que um litro d'água não existe porque nós inventamos o litro. Pode-se ver por sua expressão que essa senhora tem certeza de que a água existe. Então por que alguns físicos andam dizendo por aí que o tempo não existe? Bom, antes de mais nada, precisamos entender como a ciência define que algo é real. Ainda me lembro de quando eu comecei a ler Contato, romance do Carl Sagan que descreve como a humanidade receberia a primeira mensagem de uma civilização extraterrestre. Pensar como seria possível nos comunicarmos com seres nascidos em outro sistema solar me fascinava. O que nós teríamos em comum com criaturas que talvez nem ao menos tenham a habilidade de falar ou que não usem a escrita para se comunicar? Qual seria a língua utilizada? Pois hoje a elegante resposta do Sagan me parece óbvia: a ciência. Átomos de hidrogênio pressionados com força suficiente acendem estrelas aqui no Sistema Solar e em Andrômeda também. Ao combiná-los com oxigênio, conseguimos água tanto aqui na Terra quanto em Enceladus, na órbita de Saturno. A luz viaja a 300 mil km por segundo tanto ao sair dos faróis dos carros construídos pelo homem, quanto ao tentar escapar do fosso gravitacional de um buraco negro. E já que as leis que regem o universo são as mesmas para nós e para qualquer raça alienígena que existir, a ciência é, portanto, a linguagem universal. E segundo ela, para algo ser real, ele precisa ser um ingrediente necessário de uma teoria que descreva corretamente um evento observável. Quer um exemplo? Ninguém nunca viu um quark, mas nós sabemos que quarks existem porque eles são necessários para descrevermos o que acontece quando colidimos partículas em aceleradores como o do CERN. Então é fácil saber se o tempo é real. É só encontrar uma teoria que descreve corretamente um evento observável da qual ele faça parte. E tem uma muito importante em que ele está presente. Adivinha qual é essa teoria? Vou dar uma dica. Pois é, nosso amigo alemão não se cansa de aparecer aqui no canal. E não é para menos. Ao descobrir que o tempo é uma dimensão, Einstein descreveu a gravidade da maneira mais precisa que a humanidade já conseguiu. Apesar de ser uma dimensão, o tempo tem características diferentes da altura, largura e profundidade. Você pode se deslocar para o lado que quiser no espaço, não há uma lei que te proíba, mas na dimensão temporal só é possível se mover na direção do futuro. Dá para diminuir a velocidade na qual você caminha para lá, porém, já comentei em outro vídeo do canal, nós nos movemos no espaço-tempo na velocidade da luz o tempo todo, mas esse movimento ocorre muito mais na dimensão temporal do que nas dimensões espaciais. Alguém que está parado e distante de grandes campos gravitacionais se move na velocidade da luz na dimensão temporal, mas fica praticamente imóvel nas dimensões espaciais. Alguém a bordo de uma nave viajando próximo da velocidade da luz se move rapidamente nas dimensões espaciais, mas está quase parado na dimensão temporal. É uma espécie de barganha, um jogo de troca. É impossível não nos movermos fora da velocidade da luz no espaço-tempo. Ela é a velocidade da realidade em si. Mas quanto mais rápido nos deslocamos pelo espaço, mais lentamente passa o tempo e vice-versa. Parece ficção científica, mas não é. Sabemos que a relatividade está correta porque o tempo passa mais lentamente para objetos que estão em órbita. Os sinais dos satélites GPS que os nossos smartphones usam para nos localizarmos nos provam isso diariamente.
apesar de poucos saberem disso. A relatividade também disse que a gravidade distorceria o espaço criando lentes e nós as encontramos espalhadas por todo o universo. Ela afirmou que deveriam existir objetos tão massivos que a luz não conseguiria escapar de sua atração gravitacional e já descobrimos dezenas de buracos negros na nossa e em outras galáxias. Mas por incrível que pareça, os buracos negros, uma das provas de que a relatividade descreve o universo corretamente, também indicam que apesar de correta, ela não é a resposta definitiva. Porque apesar de prever a existência das singularidades, o ponto central dos buracos negros, a relatividade não é capaz de descrever o que acontece dentro delas. Lembra das leis de Newton? Você deve saber que elas ainda são usadas para se calcular a rota das sondas que lançamos para estudar os planetas do Sistema Solar, não? Apesar de a relatividade descrever melhor as relações gravitacionais entre os corpos celestes, ela só é realmente necessária quando as velocidades são absurdamente grandes. É impossível descrever o comportamento da luz ao passar perto de um buraco negro usando as leis de Newton, mas sua gravitação universal dá conta de calcular a trajetória de sondas interplanetárias. Então, como a relatividade não consegue descrever o que acontece nas singularidades dentro dos buracos negros e é incompatível com a mecânica quântica, é fácil perceber que ela também é uma aproximação. Einstein sabia disso, ele tentou por toda a sua vida unificar a relatividade com a mecânica quântica. Aliás, todo físico teórico nascido do começo do século passado para cá tenta fazer isso. Ninguém conseguiu. Mas apesar de não termos ainda a gravitação quântica, o nome da teoria que deve suplantar tanto a relatividade quanto a mecânica quântica, nós sabemos várias das qualidades que ela deve ter e muitos físicos acreditam que o tempo não faz parte dela. Eles pensam assim porque a mecânica quântica interpreta o tempo de uma maneira muito diferente da relatividade. Enquanto para a relatividade o tempo é maleável e relativo, para a mecânica quântica ele é universal e absoluto. Coisas como as ondas gravitacionais ou a distorção do espaço-tempo não podem ser explicadas através da mecânica quântica. E o problema é que existe um padrão universal e absoluto do tempo. Esse número, 10 elevado a menos 43, ou um zero, uma vírgula, 43 zeros e um número 1, é o chamado tempo de Planck. Ele é a menor unidade de tempo possível ao universo em que existimos. É o tempo que a velocidade da luz demora para viajar um comprimento de Planck. Também a menor unidade de comprimento possível. Esse número aí. Não há distinções de tamanho ou tempo menores do que estas. A mecânica quântica funciona dentro desses parâmetros, a relatividade também. E é por existir uma unidade absoluta de tempo, que não pode ser distorcida, que aparentemente a noção do que é o tempo dentro da teoria da relatividade pode ser incorreta. Isso quer dizer que Einstein estava errado? Não, sabemos que não. Temos inúmeras provas que comprovam suas teorias. Quer dizer que é provável que a definição de que o tempo é uma dimensão não deve ser a mais precisa possível. Isso não significa que o tempo não existe. Significa que talvez nós o interpretemos de uma maneira incompleta, assim como Newton interpretava a gravidade de uma maneira incompleta. Mas a gravidade não deixou de existir quando nossa noção do que ela é evoluiu. E o mesmo certamente vai acontecer com o tempo quando a nossa noção do que ele é evoluir. Para isso, porém, precisamos esperar o aparecimento de uma mente genial como a do Newton, a do Planck ou a do Einstein. Alguém que consiga unificar a relatividade com a mecânica quântica e finalmente nos trazer a tão esperada gravitação quântica. Em resumo, para sabermos exatamente o que o tempo é, só precisamos de um pouco mais de tempo. Quer conhecer a teoria mais promissora já criada que nos aponta na direção da gravitação quântica? Assista a este vídeo.
Esses foram os seguidores que colaboraram com o crescimento do canal nessa semana. Eu sou o Juliano Rigueto e esse foi mais um Somos Míopes porque somos breves.